Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma live extraordinária. Dessa vez eu trouxe um tema extremamente atual, polêmico, e vou trazer um time de peso para trabalhar e discutir comigo esse assunto. Então eu vou colocar logo o tema, vou aguardar o pessoal entrar na live para a gente começar a debater e discutir e trabalhar esse tema com muita relevância. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o tema. Aqui, adicionar aqui, fixar, vou logo acenando para o pessoal, vou ver logo quem está entrando aqui, os convidados, deixa eu ver, já enviei para dois. Está dizendo aqui que você precisa da versão mais atual do Instagram para poder entrar aqui, tá? Então verifica aí, daqui a pouco eu te coloco. Acredito que agora você vai conseguir. Verifica aí. Daqui a pouco, pessoal, eu vou apresentar esse pessoal, esse time de peso. Seja muito bem-vindo, André, o Vitor. Vou aguardar agora só o Cleiton entrar aqui para eu também liberar ele, tá? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ainda não entrou. O Cleiton tá se organizando. Deixa eu ver aqui se ele entrou aqui. Ainda não. Enquanto não chega, eu vou apresentar esses dois profissionais de mão cheia. E daqui a pouco eu apresento o Cleiton, que é o tempo que ele já entra na sala. Então vamos lá. Primeiro, vou apresentar o André. André é proprietário do Cenário Assessoria, Inteligência de Mercado, sócio proprietário da Rádio Mídia, Rádio Online, sócio proprietário do Moinho Gestão, administradora de condomínio. Ou seja, a gente vai estar trabalhando com um time de peso aqui. E mais um profissional aqui da área da advocacia, o Vitor, advogado especialista em privacidade e proteção de dados. Olha só, é coisa de alto nível que eu trabalhar aqui. Atuando como DPO e as a Service, membro da ANPPD, depois ele vai explicar direitinho como o significado dessa sigla, e certificado em compliance e proteção de dados. Ele vai falar e dissecar a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é o que ele coloca lá na bio. Quero ver ele, de fato, mostrando aqui, que é o cara de honra aqui que vai trabalhar esse assunto. E o Cleiton, que daqui a pouco vai estar entrando aqui, que é meu amigo particular, faz parte de algumas comissões lá no Conselho Regional de Administração. Ele é perito judicial inscrito nos quadros de peritos dos tribunais da Justiça do Estado da Paraíba e Bahia, integrante da Comissão de Perito do CRA-PB, membro da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade e Proteção de Dados, a ANPPD, e professor de pós-graduação. Deixa eu ver se ele já entrou aqui, para a gente já começar com esse time de peso, falando e dando as suas considerações iniciais. Como eu iniciei com o André, André, já começa a dar suas considerações iniciais, tá? E aí, em seguida, o Vitor e em seguida, depois o Cleiton. Fiquem à vontade aí. Legal, boa noite, obrigado pelo convite, é uma honra, Cleitão, a nossa amizade, é o que tem construído esse network, é um prazer muito grande. E falar desse assunto que é tão pertinente, e aí só aproveitando, tem mais empresas aí no jogo que acabou passando, mas tem uma empresa de educação também, ou seja, dá para a gente cooperar aí com a visão do empresário falando de LGPD. Como é que ele está preparado, se não está preparado, e alguns questionamentos, o negócio vai pegar fogo aqui. Já pegou fogo no back aqui, imagina daqui a pouco. Nos bastidores já estava discutindo esse assunto, imagina agora. Vitor, dá a tua palavra aí, dá suas considerações iniciais, daqui a pouco eu vou pegar pesado com o André, com as perguntas assim, ó, dele fazer, eita caramba, vamos polemizar agora essa live e sair para um outro nível a live. Vai lá, André, fala aí. Vitor. Pois é, a gente já tava conversando ali com o André antes, né? Então, dar boa noite a todo mundo que está assistindo aí, agradecer a Cleiton também pelo convite, né? Com currículos tão brilhantes como os de vocês, me sinto
lisonjeado de estar fazendo parte aqui dessa live hoje. E o intuito maior é passar informação, né, para as pessoas. É uma lei bastante nova, Paulo. Então, assim, gera realmente essas dúvidas e o nosso intuito maior aqui é gerar informações. Cleito, amigo pessoal, o cara que eu já discuto com o Cleito assim nos bastidores há muito tempo sobre isso e outras informações. A gente discute aquela questãozinha básica que o pessoal tem assim. Eu vou tirar foto no Instagram, vou levando minha filha para a escola. Olha o risco que você tem nisso, né? Eu vou fazer um e-mail marketing e vou usar aqueles e-mails tudinho e não estou botando nenhuma regra de aceito nem nada. E a gente vem discutindo muito sobre isso há muito tempo. Antes mesmo da lei ser concretizada, a gente já discutia isso nos bastidores. Fala um pouquinho, Cleiton, sobre sua história, um pouquinho da abertura desse evento aqui, porque isso aqui é um evento, a gente vai discutir tanto que o pessoal, eu vou salvar essa live lá no GVT, porque vai ser uma aula hoje, devidamente e originalmente uma aula sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Com a palavra, meu amigo Cleiton. Fala, Paulo, muito obrigado aí pelo convite. Agradeço também o Vitor por ter aceito o convite que nós fizemos, o André. Me sinto muito honrado, viu, estar discutindo com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Cleiton, eu sou perito em documentoscopia forense e sou perito digital, né, em crimes de internet. Sou analista pentest e trabalho realizando também perícias em documentos, contratos, e atualmente dou aula na pós-graduação e também sou consultor de implementação de LGPD. Eu tenho certeza que essa live vai ser muito rica em informações para todos. Não é não, Vitor? Sim, e assim, e outra coisa, as pessoas elas estão brincando. Os bandidos virtuais, quem tem informação hoje é poder. E, infelizmente, o que a gente mais vê hoje são o quê? Houve vazamento de tal empresa A, houve vazamento de empresa B. E, infelizmente, eu particularmente não vejo, até o presente momento, os órgãos competentes agirem de uma maneira mais efetiva. Eu não sei se os colegas compartilham da mesma opinião, entendeu? Como eu também discordo de alguns colegas que falam que a implementação pode ser feita só com planilha de Excel. Desculpa aos colegas que estão presentes, certo? Mas a verdade tem que ser dita. Por isso que eu estou falando que essa live vai ser polêmica. O empresário, ele não tem noção do risco que eles correm hoje com os dados das pessoas. Eu consegui um e-mail marketing, né, Paulo? Isso. Não sei aonde vou disparar. É impressionante como uma pessoa com um pouco de habilidade, ele não precisa ser um hacker, não, mas o tanto de informação que ele consegue levantar sua na internet. Quando eu falo ele levantar, são de fontes abertas, são fontes públicas. Uma pessoa com pouco conhecimento. Bom, pessoal, vamos começar, vamos deixar de enrolação que o bicho vai pegar. Vamos pegar, o bicho vai pegar. Vou logo para o André, porque o André falou nos bastidores o seguinte: Paulo, eu sou polêmico, então vamos pegar o cara polêmico para já começar, já na jungular aqui, ó. Qual a sua visão como empresário, porque esse cara é empresário, ele trabalha e administra várias empresas aí, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? É importante ou não? Fala aí, com a palavra, André. A gente vai discutir, né, Vitor? Vamos lá que o buraco é mais embaixo. Eu estou só escutando tudo que ele vai falar. Ô, Vitor, se você começar a me dar muita porrada, cara, eu vou até aí para me defender. Você não vem não, hein? Eu tenho um amigo aí, viu? Resolve tua bronca aí, André. Olha aí, tá vendo o peito já tirou fora. Vamos lá. Uma das empresas do grupo é uma empresa de marketing, né? E aí eu acho que é a mais polêmica de todas. E aí por quê? Porque o nosso foco é inteligência de mercado, busca de dados para transformar informação para tomada de decisão. Bem, quando a gente lida com isso, a gente lida realmente com o que o Cleiton falou. Eu consigo saber, de uma certa forma, tudo sobre a pessoa. A rede social diz sobre ela, por exemplo, se eu conectei hoje com o Dr. Paulo, com o Sr. Paulo, ele faz o seguinte: beleza, ele abre os dados para mim. No LinkedIn eu sei o e-mail dele, sei o telefone dele, sei tudo.
Bem, beleza. Existem diversas ferramentas que captam isso, até no LinkedIn, até no Facebook. O Facebook ainda dificulta um pouquinho, mas dá para buscar informação. Para quê? Para que a gente pega esses dados? Uma única finalidade, venda. A gente quer vender. Né? Então, ou o cliente, ou a empresa que nos procura, no geral, acaba querendo saber quem é esse lead. Eu quero lead para vender, para ganhar dinheiro. E com a lei de proteção dos dados, o que aconteceu, né? Parece que não caiu a ficha ainda, entendeu, gente? Eu acho que o empresário, e aí eu falo na área de marketing, porque realmente eu acho que não está caindo a ficha. E você falou de disparo de e-mail marketing. Isso tem diminuído porque o cliente tem negado isso. Né? O e-mail já caiu por terra, né? Quem que usa e-mail hoje? Já foi. Né? O telefone, você já nem liga mais. Né? Mas ainda existe pessoa. Aí está entrando o WhatsApp, tem entrado outras ferramentas, Signal, entre outras, e tem que estar preparado para isso. Bem, o que acontece é que a forma de venda também está mudando, entendeu, gente? A gente precisa, como empresário, entender que, além do cliente ter mudado a forma de comprar, que mudou muito, né? A forma de comprar hoje é outra, ele é instantâneo. Papum, mandei um WhatsApp, ele gostou, pum, comprou. Antigamente, vou te mandar um e-mail, vamos negociar, mudou. Só que ainda tem muita empresa fazendo disparo de e-mail marketing, sem um botão que o Paulo falou, tem muita. Você pode usar o próprio HubSpot para fazer isso, existem várias ferramentas de marketing para disparo de e-mail marketing, várias. E ainda eu recebo. Agora, respondendo diretamente a sua pergunta, ela é importante? É óbvio que ela é importante. Eu não aguento mais receber. Imagina, mas a gente de marketing, visão de marketing, você quer fazer ações de massa para ganhar dinheiro, para resolver rápido. O empresário na ponta fala assim, não, dispara logo, se vier 5 aqui eu estou feliz. E isso ainda é uma prática. Então, o que eu acho? Que o empresário, o pequeno, o médio, não tem noção, mas nem imagina o que é isso. Né? Ele não tem noção de nada, ele não vai parar de fazer, ele não sabe, ele não sabe. Aí você fala, né, eu conversando com o Cleiton, André, o governo já falou, já deu prazo, tá no site. Você acha que o empresário olhou? Não olhou nada, entendeu? Os grandes, os megas, aí óbvio, né? Aí você tem um time focado nisso. É interessante isso. Mas assim, eu vou concordar e discordar de você só para gerar polêmica agora. Tem muita gente que está pegando, através desse sistema que você falou, que tem vários modelos de sistemas, que você capta e-mails, você entra no site, capta todos os e-mails daquela empresa e vai trabalhando, pega todos aqueles e-mails e telefones e mandam através de lista de transmissão, manda através de e-mail marketing, dando uma bonificação, um e-book, uma palestra gratuita, qualquer coisa. Só que o cliente não permitiu isso, não queria isso. Ele veio de forma ofensiva até, porque não era o que ele esperava. E aí gera aquele questionamento. Então, vamos lá. O que faz um DPO, Vitor? Aí ele vai explicar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos ver se ele está captado aqui a informação, a ideia. Pronto. Vamos lá. Fala aí para mim. Vamos lá. O DPO, como a gente chama, que é a sigla do Data Projection Office, ou no Brasil, que a figura ela é traduzida para um nome encarregado de dados, é a pessoa que vai fazer a ponte entre a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção da Autoridade Nacional, de Proteção de Dados, o titular, que é o cliente, é a pessoa que possui o dado, e a empresa, né? É uma pessoa que é contratada pela empresa, que ela pode ser uma pessoa física, um colaborador da empresa, como também pode ser uma pessoa terceirizada, que é o caso do DPO as a Service, que é uma pessoa que vem de fora para fazer toda essa parte de adequação dentro da empresa e também vai ficar responsável por fazer essas respostas, né? Essa vai ser a pessoa lá da empresa que vai estar canalizado todo o canal de LGPD, todo o canal de proteção de dados, desde a liderança do projeto de adequação, como das respostas ao titular. Essa vai ser a pessoa na qual eu, como titular, quiser conversar com a empresa, é a ela que eu vou me direcionar. Perfeito. Então, é ela que faz todo o meio de campo para a coisa funcionar. Perfeito. Agora, Cleiton, eu vou fazer uma pergunta para você aqui, meio capciosa. Que eu sou amigo, né? A gente é amigo, a gente pode, né? E André, a gente tem que fazer também, porque André disse que gosta de polêmica. Então, eu estou pegando no pé mesmo. Na sua opinião, Cleiton, é possível realizar a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados sem realização do PDEST? Bom, vamos lá. É impossível você fazer um bom trabalho de implantação de Lei Geral de Proteção de Dados sem realizar o pentest. É impossível. Por quê? Porque você não vai saber ou identificar as vulnerabilidades encontradas naquela infraestrutura. Pode ser
interna ou externa, certo? Eu queria só fazer um comentário Mas do André. Cleito, o pessoal disse que dá para fazer com uma planilha Excel. E aí? Fala aí Ah, pra rapaz, gente. bom, vamos lá. Vamos lá. Ontem eu tive uma Foi André que reunião. disse. Não, foi o Foi, André, não. foi. Ontem eu tive uma reunião com os colegas do estado do Goiás e eles me informaram, mas falando, né, que tem profissionais trabalhando por R$ 1.000. Não estou criticando os valores que eles cobram, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Cada um vende o seu trabalho da forma que quer. Só que uma pessoa comprou a implantação da LGPD por R$ 1.000. Ele recebeu um monte de planilha. Ó, preencha aí que você vai estar com a sua adequação pronta. E Eu acho que as agora? pessoas não entendem. Eu acho que tem uma Viu? grande confusão sobre criptografia, as pessoas não sabem o que é isso, cara. Agora, só um comentário que eu queria falar, um adendo, na realidade. O André falou que o LinkedIn realmente é uma fonte riquíssima de informações. Só que essas informações também são usadas para o mal. O hacker, né, o cracker, ele vai usar aquelas informações para aplicar phishing. Ele vai saber quem é o diretor da empresa, ele vai saber a rede social, ele vai saber quem é o filho, ele pode ligar para você em um horário de pico e simular um sequestro do seu filho. Geralmente você vai estar trabalhando. Ele vai levantar onde você trabalha, quem é seu chefe. Ou seja, o LinkedIn e as redes sociais, eles não são usados só para fins de venda de produto. Para o mal também, André. Para o mal Eu também. sei, ô Cleiton, mas a coisa mais fácil é pegar informação sobre a sua vida. Concordo. Internet, Então, aí assim, você pega tudo. Se você fez um concurso público, pronto. Até o CPF você tem à disposição. Pronto, exato, então exato. deixa eu agora? fazer um adendo aqui então na fala de Cleito como na fala de André. Umas coisas que eu pontuei aqui, mas quando o Paulo disser que eu posso falar, eu vou falar. Mas só nessa fala aí. A gente sabe que a coisa mais fácil do mundo é ter acesso a essas informações hoje, esses dados pessoais. Isso está nítido. Seja por rede social, ou até mesmo como eu, como titular, vou e deixo e forneço esse meu dado, porque eu sou uma pessoa que não tem o conhecimento do quanto isso vai me gerar e os prejuízos que eu posso vir a trazer com esse dado que eu vou fornecer. Só que a parte de proteção de dados, a NPD, que é a agência que vai regular, a autoridade que vai regular, a gente precisa entender que é isso que vai acontecer no Brasil, uma mudança de cultura, né? Como toda mudança de cultura, ela é dolorida, ela demora tempo, ela é difícil de ser aceitada. Mas tem que mudar essa cultura, tanto na cabeça do empresário, como na minha cabeça também como titular, que eu não posso fornecer meu CPF em uma farmácia por um desconto de 15%, que é um dado meu pessoal importante. Ele fala sobre a minha vida, sobre a minha pessoa, e que ele não pode ser banalizado assim. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados e a autoridade, nesse primeiro momento, aqui no Brasil, até o final do ano, apesar das multas já estarem vigentes, que começaram dia 1º de agosto do mês passado, ela vai estar em uma parte, Paulo, André e Cleito, mais educativa. O que é isso, Vitor? O que é essa parte educativa? A autoridade chegar e fazer um trabalho junto com essas empresas, né, de exposição, como agora ela já saiu segunda-feira, uma portaria nova dela falando e regulamentando e deixando mais flexível o tratamento para as microempresas, startups e profissionais liberais, sabendo-se que uma empresa de grande porte, ela não está no mesmo nível desses outros que eu elenquei. Então, assim, é uma mudança de cultura, né, e que vai precisar que o empresário ele comece a ver. E mesmo que ele não tenha esse conhecimento de criptografia, de cibersegurança, ele vai ter que procurar. Ele, como empresário, ele tem essa responsabilidade de procurar um profissional, seja Cleito, seja um profissional na área mais jurídica, para entender como é que vai ser feito isso. Eu queria só. Vitor, só um detalhe. Uma pessoa colocou aqui que o DPO deve ser expert em direito, gestão de processo, projetos, riscos, segurança da informação, deve ter certificado perante as instituições credenciadas, mas assim, até que ponto é necessário o certificado? Fala pra gente aqui. Como a legislação está hoje, se você perguntar, Vitor, é necessário? Eu digo, não, não é. A legislação não me diz que eu preciso ter um certificado específico para atuar como DPO. Só que, como toda outra profissão, eu preciso ter um conhecimento para colocar na prática aquilo. Então, assim, é um profissional multifacetário, como a gente chama, multidisciplinar. É uma pessoa que vai ter que entender de TI, é uma pessoa que vai ter que ter um conhecimento legal muito grande na parte jurídica, porque é uma atribuição que envolve muita lei, então envolve muitas questões jurídicas. É uma pessoa que vai ter que ter uma mínima noção sobre projeto, de como executar um projeto. É uma pessoa que tem que entender um pouco de compliance, de conformidade. Enfim, são vários requisitos para esse profissional.
Só que a gente sabe que não existe muitos profissionais assim, não existe muitos profissionais com essas competências, né? Então, quando você faz um projeto de adequação, que você vai selecionar uma pessoa para a sua empresa para executar, a primeira coisa que você tem que saber fazer é colocar uma pessoa que entenda qual é o objetivo do seu negócio. O que é que eu estou vendendo? Quem são as pessoas que eu trato dado aqui? Essa pessoa tem que ter esse conhecimento. E essas expertises que foi colocada aqui como Auro Ramaia, eu acho que Auro Ramaia colocou. Aurora Ramaia colocou. Tem que ter essas expertises. Se tiver a certificação, é bom, é excelente, é ótimo. Porque prova que aquela pessoa ela tem um quê a mais naquele tipo de assunto que ela vai estar tratando. Vou fazer uma pergunta para André aqui, que eu acho que vai ser encaminhada, vai ser polêmica, eu vou deixar aberto para todo mundo dar a sua contribuição. Veja só, faço parte do conselho, eu estou como vice-presidente do Conselho Regional de Administração e também faço parte da comissão de convênios. E aí você tocou um assunto muito polêmico e muito impertinente agora, porque a gente tem contratos, convênios com, por exemplo, a Drogasil, tem convênios com faculdades, tem convênios com universidades, tem convênios com lanchonetes, restaurantes, tem convênio com uma vasta rede de conveniados. E aí entra uma situação que a gente tem que ter todo um cuidado. Por exemplo, para entrar na Drogasil, a pessoa dá o CPF. E o CPF diz que a gente é registrado no conselho e que a gente tem direito ao convênio. Mas agora, aí eu quero que André dê a sua particularidade, eu não posso só limitar, eu tenho que limitar alguma forma que eu tenho que perguntar ao meu cliente se ele quer receber daqui por diante esse desconto, se ele quer que seja disponibilizado o CPF dele. Até a forma da gente mostrar no site, a gente tem que ter cuidado, porque a gente não pode abrir a informação do administrador, porque ele pode se sentir prejudicado. Então, isso, para o empresário, André, isso é mais um investimento ou um custo na visão do empresário, a Lei Geral de Proteção de Dados? Agora eu deixo aberto, deixa o André falar, depois vocês fiquem à vontade para falar também, tá? É óbvio que, como tudo que é novo, e pegando bem a fala do Vitor, bem novo, visão é custo, né? Se você parar para pensar para o empresário hoje, é custo, óbvio, óbvio. Enquanto não existe a consciência e não existe enfim, a forma de ser punido, ou entender que o quanto isso pode ser oneroso para o negócio dele, é custo, é custo. Agora, quando a coisa se torna, se ele entender que isso pode reverter num bom sinal, ou tratar o LGPD como algo que traga dinheiro, de alguma forma a gente tem que pensar isso, empresário, legal, aí ele é investimento. Aí é investimento. Claro, né, se ele não tomar uma multa, é investimento, óbvio. Mas hoje, como estar hoje, como o Vitor bem falou, ainda está numa parte superficial de conscientização, é custo, cara. Ele não tem visão nenhuma disso, gente. E vamos para a realidade, vamos abaixar um pouco a régua, né? Vamos deixar um pouco, vamos descer um pouco. Que Drogasil nada. Vamos falar lá da farmácia do Zé, ou da empresa de marketing que contratou, que está fazendo disparo de e-mail marketing, que são 2, 3 pessoas trabalhando e disparando e-mail marketing, descascando. Ou aquele que comprou um banco de dados aí, sei lá onde, e compra um CD de banco de dados. Cara, isso é mais comum do que comprar pão na padaria, entendeu? Isso é verdade. As pessoas compram o tempo inteiro agora. Tá errado? É óbvio que tá errado. Ninguém quer isso. Eu não quero ficar recebendo mensagem. Eu recebo ligação da Claro, da Vivo e das operadoras todo dia. É um inferno minha vida. Eu falo, não quero ouvir. Tenta cancelar uma net para você ver. Né? E é assim, é horrível. Então, hoje é custo. Hoje é 100% custo. A hora que tiver a conscientização e ele sentir no bolso, ou se ele enxergar que é possível, de alguma forma, a LGPD trazer retorno financeiro, aí ele investiu. E como a pessoa vai ver que a Lei Geral de Proteção de Dados vai gerar retorno para ele? Porque, na visão do empresário, isso é mais custo mesmo. Eu tenho que contratar uma pessoa para pensar nisso, eu tenho que ter um setor para avaliar se esse material eu posso mudar, não posso. Como é que fica? Então ele não vai fazer isso, gente. Você acha que eu vou contratar um pleito? Pelo amor de Deus. É muito caro. Não, inviável. É inviável. Eu vou trabalhar com né, Cleiton? Não, olha só. Não dá. Olha só, André. Não fecha a conta. Não, peraí. Só para complementar. Respondendo o que o Paulo falou. Como é que o cara vai entender isso, né? A hora que o cliente começar a pegar, deixar de comprar lá. Ele falou, não vou comprar mais lá porque está gerando, vou parar de vender. Aí para de vender. Opa! O buraco é mais embaixo.
Fala aí, Cleiton. Fala. Vamos lá. André, respondendo o Paulo, finalizando o pentest. Uma das fases do pentest são o levantamento das informações. Nessa fase de levantamento das informações, eu vou adquirir tanta informação do alvo, que a gente chama o alvo, né? Pode ser uma pessoa ou uma organização, que pode me dar subsídios que vão para realizar o procedimento de segurança da informação, como usar esses dados para outros fins, entendeu? No meu caso, seriam fins legais, né? Que uma pessoa me contrataria. A outra coisa, seu André, eu não sou tão caro assim, viu? O valor que eu cobro, é justo. O valor que eu cobro nas minhas consultorias são justos. Eu uso até uma BIC, ó. Entendi. É que, cara, tudo que é muito bom assim tem preço bom, né? A outra coisa, eu particularmente, eu vejo a implantação da LGPD como um investimento. Também, Porque também. empresas fora do Brasil, que lá, um exemplo, vamos citar outros países aqui, eles lá, a lei que rege é a GDPR, certo? Empresas que já fizeram a implantação fora do país vão querer fazer negócios com empresas que estão com a implantação da LGPD. Isso gera negócio. Isso Mas gera empresas negócio. grandes, Cleiton, eu não concordo com investimento. Eu estou super a favor. André, uma empresa grande um dia foi pequena. Sim. Certo? Isso é fato. Certo? Se você não se organizar a partir de agora e as multas começarem a chegar, uma multa da NPD, ela fecha uma empresa. Ela quebra uma empresa. Mas como é que você implanta isso? Eu quero que você me dedique agora, você e o Vitor, como é que você implanta isso no açougue do João? Vamos lá. Quer Vamos lá. responder, Vamos lá. O açougue do seu João, ele não vai contratar um Cleiton da vida, nem vai contratar o Vitor, ele vai contratar uma equipe, certo? Mas o site da NPD, ele disponibiliza várias informações de como o seu José, o seu João, o Zezinho da padaria proceder, entendeu? Ele vai dizer que o seu negócio precisa de um Vitor, de um Cleiton, entendeu? Ou contrata eu e o Vitor, a gente vai aí e faz um bem bolado. Tá barato, né? Tá barato. Ô, Vitor, a passagem pra cá tá mais cara que pra Disney, meu amigo. Não dá pra aí. Mas a empresa aí é forte, ela paga. Com certeza. Tudo certo. Só o computador daqui eu faço tudo. Não precisa então, isso é Paulo, isso é uma coisa importante de ser pontuada. Por exemplo, a pessoa pode, ainda mais com home office em geral, isso, porque assim, acessar meu computador, você acessa de qualquer lugar do mundo. Você pode acessar meu servidor. Você acessa meu servidor, qualquer coisa. Então, assim, André, dá para ter um oi. Desculpa te interromper. O Vitor consegue fazer, mas no meu caso, que envolve a segurança da informação, vai envolver infraestrutura, não. Eu tenho que ir para o negócio. Então tem que contratar os dois. Ficou mais caro, Paulo, não dá não. Porque é o seguinte, o que eu estou querendo reforçar para a gente gerar uma polêmica bem grande, porque no ponto final, que é o cliente, isso é ótimo. Porque eu vou ter, por exemplo, não vou ter mais companhias telefônicas enchendo meu saco, eu não vou ter aqueles e-mails chatos me aperreando. Isso é ótimo para mim, que sou cliente final. Mas um empresário que tem que se organizar, essa é a grande questão. Tem que se organizar. Se organiza como? E aí eu vou jogar a bola para André, que é o advogado da gente aqui, Caba Forte, para dizer o que a gente tem que fazer para não ser preso. Vamos lá, André. Fala aí, Vitor. É o Vitor. É uma confusão. Eu falei, é o Vitor. Tá confundindo. Não, boa, Paulo. É o seguinte, duas coisas que o André pontuou aqui, que eu acho importante, e que o Cleiton falou também, né? Segunda-feira eu já tinha falado, mas eu vou ler para vocês o texto para quem está aqui, para entender como é que a NPD está falando. Ela falou sobre uma minuta que ela soltou segunda-feira, justamente para a gente entender como é que esse pequeno empresário, Vitor, como é que esse pequeno empresário que tem um mercado, que tem uma padaria, ele vai precisar contratar um Cleiton que é super caro? Não. A NPD se pronunciou. A NPD se pronunciou e ela disse o seguinte, no artigo 1º. Esta resolução regulamenta a aplicação da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, para agentes diretamente de pequeno porte. O que é que ela está querendo dizer? Olha, eu vou lhe dar uma flexibilidade para que você consiga estar adequado à legislação, seja
lendo o meu próprio site e seguindo os meus regulamentos que dizem noções mínimas sobre proteção de dados, ou sendo para que você dispense a figura do DPO, por exemplo, de contratar uma pessoa para sua empresa, que vai ser um pouco onerosa. Ela quis dizer o seguinte: vamos te dar ferramentas para te deixar flexível, André, para você que seja flexível nas suas atuações, mas que você vai ter que saber que você vai precisar se adequar à lei. Você vai ter que ter responsabilidade para tratar um dado, vai ter que agir com finalidade na coleta de um dado, com transparência, com segurança e assim seus 10 princípios que a lei traz. Ou seja, ele está dizendo, Paulo, que nós entendemos que você é microempresário, que você é dono de uma startup, que você é dono de uma pessoa jurídica de pequeno porte, você precisa de um auxílio da própria autoridade para poder estar em adequação à lei. Ele não vai chegar assim e vai dizer, bora ali na padaria, vamos ver se aquela pessoa tem um DPO nomeado, se ela contratou uma pessoa de cibersegurança para fazer os testes, se ela contratou uma pessoa para fazer um projeto, uma pessoa para executar, uma pessoa no marketing, para rever as questões do marketing, um advogado. Não, não vai fazer isso. Ela vai entender caso a caso. Por isso que ela soltou essa minuta na segunda-feira, justamente para tranquilizar essas pessoas. Agora, eu não posso esperar que uma empresa, por exemplo, a Renner, que teve o caso do vazamento agora, ela não tem uma estrutura de proteção de dados, que ela não tenha nomeado uma pessoa a ficar à frente para responder os seus clientes, né? Cleiton me disse que quando ele viu o vazamento da Renner, ele acabou de cancelar o cartão dele. Aí eu já lhe digo, André, o que é que a LGPD me traz de benefício para que eu possa investir? Isso. Ela traz uma imagem boa da sua empresa, ela traz uma credibilidade positiva, na qual eu vejo que a empresa ela tem uma atuação voltada para essa parte de segurança. Eu digo, nossa, essa empresa é boa, eu vou lá fazer um cartão, eu vou ser cliente dela. Quando ela eu vi que é a venda, né? Você viu, Vitor, que é aquilo que eu falei, é venda. A venda bateu no bolso do empresário, ele começa a entender aonde pega. Exatamente. E não é na multa. E não é na 2% de multa. faturamento ao limite de 50 milhões, isso por infração, além da parte administrativa, na qual você tem que excluir seu banco de dados, parar de tratar os dados, isso inviabiliza o processo da empresa e ela pode chegar ao fechamento. Então, eu acho que a multa ela tem um peso aí de grande importância, mas o pior é o que você falou, é o cliente fazer essa conexão, né? Eu quero estar com quem não testa, por exemplo, shampoo em animais. Um exemplo, que é um mercado que está indo crescendo. Eu não quero atuar com quem faz tal coisa tal. Então, assim, é isso, é a ponta que faz a diferença. É o cliente ali que tem o poder de veto, de falar, você vai para frente e você não vai. Porque, cara, quem está comprando? É você, Paulo, é o Cleiton, sou eu. É a gente que compra. Vou jogar uma pergunta para o Cleiton aqui, que é bem, assim, foi discutido nos bastidores, mas eu vou voltar aqui porque eu acho que vai ser caliente. É o seguinte, eu como dono de uma empresa, e eu posso estar dentro de uma empresa e gerenciar várias empresas, por exemplo, eu como consultor, eu posso administrar a empresa que eu tenho e várias outras empresas que são meus clientes. E esses clientes, cada um tem o seu mail-list, ou seja, a sua cartela de clientes. Vamos considerar assim. Vamos utilizar um empresário ou um consultor com má índole, tá? Vamos considerar essa hipótese. Eu pego o meu banco de dados da empresa X, pego, trato e mando para a empresa Y para o quê? Vender, que é o que André falou desde o começo. Como é que como é que o governo, como é que quem vai estar fiscalizando vai ter acompanhamento para saber se eu fiz essa amarração de dados para usar os dados de forma errônea, Cleiton? Vamos lá. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vai? Vamos lá. Primeiro, Cleiton. Primeiro, esse colaborador, ele cometeu crime. Se você discordar ou concordar, Vitor, por gentileza, fica à vontade para comentar. Ele cometeu crime, porque os dados não são deles. O dado é da empresa que ele trabalha, certo? Primeiro, tem que se provar que houve esse vazamento de dados a partir do colaborador. A empresa pode contratar um perito, certo, independente, para fazer o levantamento das evidências, certo? Infelizmente, isso pode ocorrer. Pode ocorrer, isso é fato. Na maioria das vezes, os vazamentos de dados partem de dentro da empresa, de um colaborador insatisfeito, de uma pessoa mal remunerada, certo? E às vezes não tem a hombridade, não sei, de chegar e dizer, não dá mais para mim, entendeu? Às vezes
não é culpa dele. Às vezes também ele pode sofrer assédio moral do seu chefe. Aí ele com raiva, pum, entendeu? Que não é correto. A outra coisa que o Vitor, um ponto que o Vitor falou é muito importante, citou até a empresa que houve vazamento de dados. Isso faz parte da ISO, viu, gente? Da família 27000, só não me recordo agora. Toda empresa, certo? Uma empresa como a sua, André, principalmente, que trabalha com marketing, que dados sensíveis, a sua outra empresa que trabalha com informações médicas, certo? Tem que ter um plano de contenção de desastre. Certo? Isso aqui não é o Clayton ou de incidentes, mas a ISO ela fala de um plano de incidentes, como ela também fala um plano de contenção de desastres. Certo? Aí você me pergunta, o que é isso, Clayton? O plano de contenção de desastres é um exemplo. Você colocar a sua empresa para trabalhar, você vai ter que ter uma pessoa como o Vitor para informar a NPD o vazamento de dados. Você vai ter que ter contratar uma pessoa para levantar as evidências e mostrar para a NPD o que você fez para controlar a situação. Certo? É muito interessante, se eu não me recordo, é a ISO 27002. Ela fala o seguinte, na fase do pentest, né, que particularmente eu acho que é a fase mais importante, é interessante que você contrate peritos independentes ou pessoas que são envolvidos com segurança da informação. Mas na ISO fala de peritos, certo? Isso aqui não sou eu que estou falando, não, é a ISO. Para que ele faça uma análise da vulnerabilidade, certo? E dependendo do contrato que ele fechar, ele vai ver a vulnerabilidade e vai preparar um projeto para que aquilo seja sanado. Aí é onde entra o Vitor. O DPO, ele é aquela pessoa que ele vai estar olhando processos. É aquela pessoa que ele tem que transitar por todos os setores da empresa, como RH. Lembrando, o RH é uma parte muito sensível do negócio. Certo? E eu sei que o pessoal de TI, não são todos, claro, é um pessoal difícil. Certo? Como o pessoal da área jurídica. Tô errado, Vitor? Não, tá não. Correto. Entendeu? Essa figura do DPO, ele tem que circular por todos esses setores. Só não é caro como o Clayton, né, André? Não, não é. E os de marketing são bem mais legais. Ó, caro é o Vitor, é o André que mexe com marketing, é o que traz a captação. É como você mesmo falou, você, André, como empresário, você acha que eu ou o Vitor, nós somos despesa. Não é investimento. Você não quer. Acho Você... não, Cabeção. Não acho que não. Eu acho investimento. É que eu tô falando que a visão. Ele falou que a categoria dele acha, não o que ele acha. Boa, não, mas. Ó, André, você sabe que eu trabalhei muito tempo na área comercial, em grandes empresas. E assim, o pensamento da área comercial, eu conheço. Quando chega o cara tem, o cara faz. Porque o cara vê essa hora. O cara, pô, eu vou deixar de vender, vou deixar de passar e-mail, vou deixar de fazer relatório. Mas o mundo mudou. O mundo mudou. O cara rouba suas informações, ele vai vender aí em São Paulo, como você falou, no CD, ele vai pegar esses dados na Deep Web, é muito sério. Quando a gente fala no canal Pharma, ele vai saber quantas pessoas têm câncer, quem tem HIV, entendeu? Um exemplo, se você é hipertenso, certo? Você é hipertenso, você compra e você dá o seu CPF, num processo seletivo, talvez, eu não sei mais hoje, um laboratório que vai lhe contratar sabe que você é hipertenso, sabe que você tem uma doença. Isso é legal? Não é. Entendeu? Quer fazer algum comentário, Vitor? Fala aí, Vitor. Não, só concordar com o que você disse, né? E trazer também aqui à tona mais uma questão que também é muito importante. Não adianta eu, como empresário, investir na parte de tecnologia da informação, contratar um software super caro, uma coisa assim estratosférica, fora do normal, se eu não faço uma conscientização interna. Vitor, o que é isso? É eu falar para os meus colaboradores, como o exemplo que o Clayton trouxe, da empregada que acaba vazando, que ela não pode fazer isso, que ela precisa ter cuidados ao tratar os dados dos nossos clientes, que ela precisa ter uma noção mínima, Paulo, sobre o que é proteção de dados, para quando o cliente chegar ali na empresa de André e disser à funcionária de André, vocês aqui têm uma política de proteção de dados? Ela conseguir me dizer, sim, a gente tem uma política, a gente segue isso, a gente tem um DPO nomeado, a gente trata os dados dessa forma, para que ela consiga fazer esse trabalho de influenciar as pessoas sobre o que a empresa quer. Porque, veja bem, se eu contrato um software super caro,
faço investimento alto em tecnologia da informação, mas o meu colaborador lá da ponta, ele não sabe nada sobre a LGPD e ele acaba fazendo um dado por um e-mail, que ele pensou que não geraria nada, por uma conversa no WhatsApp com uma amiga sobre uma informação com uma pessoa que possui HIV e ele pensou que também não geraria nada. E ele acaba vazando essas informações. Todo o meu investimento que eu fiz na parte de tecnologia da informação, ele vai por água abaixo, porque aquela minha pessoa lá da ponta, ela não tem o tratamento, ela não tem o conhecimento sobre a lei. Então é importante ter esse feeling de entender que também eu tenho que conscientizar o meu colaborador, tenho que falar para o meu colaborador e treinar ele sobre a lei. Vou deixar o André falar, porque eu tenho tô pensando aqui em um outro tema bem polêmico aqui, que eu quero que o André fale logo em seguida. Então fala aí, dá a sua consideração, que daqui a pouco eu quero trazer outra coisa bem polêmica. Eu acho que você pegou na veia. Porque, na verdade, assim, minhas empresas todas têm sistemas e sistemas que usam, que estão preocupadas com isso, pelo menos falam, né? Que está criptografado, parará. No final das contas, a gente não entra a fundo nesse assunto, né? Mas deveria. Mas, por exemplo, o Cleiton falou da área da saúde, né? Então, eu tenho alunos, por exemplo, que estão na área da saúde, lidando lá, e sabe se a pessoa tem câncer, se está tomando qual remédio, não sei o que. Imagina que isso não está num sistema. Imagina que isso não está no Excel, ou isso não está em nenhum lugar no e-mail, mas está ela sabe, né? E aí não existe dados. Isso não saiu pela web, isso não saiu pelo site, isso não saiu por nada. Saiu da vivência, do face to face, tá no momento, ela viu que o João tá mal e tá com câncer, ela chega e fala, empresas, eu sei todos que estão aqui, estão passando mal, eu sei todos que precisam de tal remédio, que remédio custa 5.000 cada remédio, esse é o João, esse é o Renato, parará. Não vazou nada pela internet, não passou nada por e-mail, foi lá e falou, esse é o tal, e aí? Vai, fala aí, seus perna longa. Eu queria fazer uma pergunta a você, André. Vai. Aí, não se sinta incomodado, certo? Já estou me sentindo. Já estou sentindo, já. Vamos lá. Foi indireto, porque ele fez uma pergunta para você, vocês jogaram outra pergunta. Responda a pergunta dele, depois você faz a pergunta aí. Malandro, espertão. O seu corpo jurídico, ele não passou para você a importância de você implementar a GPD nas suas empresas? Com certeza não. Então você tem que trocar. Urgente. Paulo, Não, né? Paulo e o Vitor, vou ligar para você. Já pode passar meu WhatsApp para ele, Cleiton? Por favor, né? Por favor, tá merecendo aí. André, urgente, André. Olha, mas você respondeu a sua pergunta. Os dados têm que estar em algum lugar. Se eu pegar meu caderno aqui, ele tem dados. O problema é aonde eu armazeno e a forma que eu armazeno. Ô, Cleiton, mas caramba, tá? Eu tô lá visitando, eu tenho 10, normalmente, cara, então vai, 6 a 7 pacientes por pessoa, ou por enfermeiro, ou eu tô te falando da área da saúde, porque a área da saúde é muito sensível, e a gente fala da forma, tem muita grana, muito dinheiro. É porque ele ganha muito dinheiro com isso, viu, o André? Ele ganha muito dinheiro. Se alguém quiser contratar uma empresa de marketing, por favor, entre em contato comigo. Ou se quiser também uma área de educação, ou também se quiser administrador, enfim. Mas vamos lá. O grande lance é que as informações, isso é mais velho do que Adão e Eva, cara. Desde Adão e Eva, as informações vazam e passam, né? Ou a mentira vem, ou N coisas. Então, o que acontece, Cleiton? Eu entendo, sim, sobre LGPD. Claro que eu estou preocupado, estou na live batendo papo sobre isso, porque eu mexo com inteligência de mercado. A gente pega informação de tudo que é lugar. E é o que você faz com ela que é o grande ponto. Você ter a informação para uma tomada de decisão, ou para falar, analisei isso, esse é o comportamento do consumidor, com essa análise, vamos criar um produto assado, ou um produto assim, ou um produto que tem isso, e vamos fazer uma divulgação de uma forma que não influencie, que não entre pela LGPD, porque não tem problema, não está vazando dado, de uma forma legal. Show, isso é certo. Perfeito, não tem problema. Acho que esse é o caminho. E é isso que eu faço, é isso que a empresa faz. A gente puxa informação, agora toma a decisão. Agora, e-mail marketing, essas coisas não rolam, cara. Já foi o tempo. Então, a empresa tem que evoluir. Mas o que eu estou falando é dado que não está na planilha, Cleitão. Dado que eu vivo hoje. Dado que eu estou dentro do hospital. Como é que isso eu não tenho em nenhum lugar? Aonde você conseguiu os dados? Aonde você está conseguindo os dados? Aonde? De alguma fonte você está conseguindo. Sim.
Ó, vou te falar como. Todo paciente, ele tem uma ficha. Ele tem uma ficha. Pô, e ele pode ser física, e ela é física, e ela também tem no sistema. Eu não peguei no sistema. Ela tá lá física. E eu chego, eu estou julgando a informação, estou falando que isso ocorre, tá? É só para a gente causar mesmo. Visualizar com algum exemplo. É. E aí eu peguei lá, tá, Renato com câncer de próstata, parará, 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 e aí eu falo, empresa tal de farma, eu tô com o Renato aqui de tal coisa, tal coisa. Porque tá escrito no papel, Cleiton. Tem lá, do lado da cama do Renato, tem a patologia do cara. A patologia está em todos os lugares, cara, porque precisa saber. Toda hora entra um enfermeiro novo. Se eu dou um remédio errado, eu matei o cara. Ou se entrou o médico errado, mata o cara. Tem que saber o diagnóstico. Então, você está entendendo como a LGPD ela vai evoluir para algo muito maior do que a gente imagina? Concordo. Concordo com você, André. Concordo. Mas você Aleluia! Aí, Paulo, concordou com uma coisa, velho. Então, já pode contratar ele, tá vendo? Que ele concordou Já e tal. Mas André, mas é o seguinte, André. Eu concordo com você em partes, certo? Ixi. Mas o problema... Não, isso aí que você falou, eu concordo. Mas o problema que vocês da área de marketing, da área comercial, certo? Como eu já fui, trabalhei muitos anos, inclusive com você, certo? Em uma empresa, que eu não quero citar o nome, foi propaganda para ela, né? Tô ganhando nada com isso. Não merece, não merece. Mas vamos lá. O que acontece? Eu já estive do outro lado. O meu negócio é venda, venda, venda. Certo? E hoje, o mundo não é mais só venda, venda, venda. Você tem que fazer uma venda segura. Porque quando você vende um produto, certo? E você tem que mostrar para o seu cliente que a sua empresa está obedecendo todas as regras, inclusive da LGPD. O seu cliente tem que se sentir seguro. Sem dúvida. Eu vou dar um exemplo. Eu estive numa farmácia, não vou dizer o nome, bota digital. Eu falei, não boto. Aí a moça veio me explicar o que era LGPD. Aí eu falei, não estou de acordo, isso não é legal. Consegui o desconto sem colocar minha digital. Hoje, André, você tem aquele processo de computadores que você vai lá, passa sua face, entendeu? Você usa sua digital para N fins, fazer pagamento e outras coisas, entrar em residências. Você está entendendo a gravidade de tudo, André? Está entendendo, Paulo? O Vitor vive isso no dia a dia dele. Na realidade, eu até falo mais. O Vitor, ele é aquela pessoa hoje, nesse momento, que ele tenho certeza que tem conflito em algumas áreas. Ele respira esse tipo de problema a todo momento, né, Vitor? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida disso. Porque antes de Vitor falar, eu quero deixar a Vitor à vontade para falar. Mas eu vou tratar de um assunto que pode ser que alguma pessoa leiga ela esteja entrando agora. Eu vou dar uma situação bem simples. Analise o seguinte: você tem você trabalha com empresa de empréstimos. Olha só a gravidade. Igual a de saúde, mas empréstimo. São gravidades diferenciadas, mas mexe com o bolso e uma mexe com a saúde. São duas áreas muito complicadas. E você, único e exclusivamente, não se preocupou em colocar um sistema de antivírus no seu computador. Olha só que coisa mínima. Eu estou falando no básico do básico. E esses dados são usados por um hacker de forma desproporcional e prejudica como um todo todos os seus clientes que começam a fazer empréstimos no nome deles, mas esse dinheiro entra em outra conta. Qual é a gravidade disso? Vitor, me explica o que você ia falar agora e também foca nesse assunto aí para a gente envolver num assunto mais jurídico, vamos falar assim. Vai lá, certo. Uma palavra, Vitor, aí. Não, essa questão que Cleiton trouxe, né? Justamente de saber lidar na prática com as situações, né? A gente tem que entender que a empresa precisa estar adequada à LGPD, mas eu tenho que entender qual é o negócio da empresa para não deixar o negócio inviável, né? Porque senão não vai ter finalidade. Ter uma empresa adequada, mas que não consegue viabilizar o seu negócio. Como é que ela vai fazer como é que ela vai fazer o dinheiro girar? Como é que ela vai reter clientes? Como é que ela vai lucrar? Então, eu tenho que entender que eu preciso estar adequado à lei, mas eu preciso também entender a necessidade do meu negócio para saber como é que eu vou passar ali dentro da empresa para que eu dê visibilidade sobre a empresa estar tendo uma postura positiva sobre os dados que ela trata, mas também que ela consiga continuar exercendo seu negócio. A questão da empresa de André, por exemplo, de uma das, mas aqui ele mais falou a questão do marketing,
são questões ainda que a gente vai precisar entender, André, como é que acontece na prática. Então, por isso que você, como empresário, tem que sentar com um profissional para que ele entenda qual é a sua dor e dizer, olha, André, você não pode fazer isso aqui, mas vamos estudar isso aqui para você fazer isso. Vamos ver outra possibilidade de você o que você fazia antes, só que agora em adequação à legislação, né? Porque a LGPD, Paulo, ela não está dizendo assim, olha, empresário, pare de tratar os dados. Ela está dizendo, olha, empresário, trate os dados, mas tenha responsabilidade, transparência, segurança e os demais princípios que ela elenca lá, que a empresa deve ter. Né? Então, isso é uma questão assim, realmente polêmica, porque tudo que é novo causa estranheza. E não está sendo diferente com a LGPD. Por ser uma lei bastante nova, a gente não tem outros exemplos para usar de como aconteceu na prática. Então, assim, a empresa, o empresário, a figura do empresário, junto com o profissional que vai estar desenvolvendo o projeto de adequação, vão ter que estudar, vão ter que ver coisas que deram errado e fazer coisas que deram certo. E no caso, na prática ali, vão chegar em um denominador comum que vai ser bom para a empresa e vai estar em adequação à lei. Deixa eu pontuar um negócio. A empresa de marketing, como eu trabalho com inteligência de mercado, um dos diretores, ele é um data science, é um cientista de dados. Então, no meu caso, é uma delícia, né? Porque eu tenho um cara que só mexe com isso. E ele é focado em LGPD, tudo. Beleza, mas por que a gente mexe com inteligência de mercado? Então, eu tenho um data science, um cientista de dados lá, show de bola, o cara tem anos e anos nessa área. Então, não em LGPD, mas em dados, né? Em extrair dados e tal. E agora ele é um cientista e tal. Então, isso é muito bom, muito bom. Mas a gente sabe que quantas empresas que mexem com inteligência de mercado são pouquíssimas, né? A maioria mexe com disparo de e-mail marketing, disparam com vendas, rede social, captação de lead. Se eu pegar seu e-mail, o seu site hoje, eu pego todos os e-mails em um segundo, todos os e-mails da sua empresa. Então, assim, é muito vulnerável, né? Eu digito lá www.pindimpororó.com.br e em menos de segundos, todos os e-mails no meu Excel. Então, assim, você entendeu? Como também o mercado também parece que ajuda, né, meu? O que vale muito é o que vocês estão falando. É o comportamento dessa empresa. O cliente fala, não, eu quero trabalhar com uma empresa séria. Alguém que tem um certificado X, não sei nem se tem esse certificado. Porque acho que quem cuida disso é o Brasílio da direção. Mas, cara, a gente precisa realmente, Cleiton, você que dá aula nessa área, o Vitor, o Paulo, informação, precisa de alguma forma, se falar, está no site, está lá, o empresário tem que correr atrás. Hoje, se comunicar é uma das coisas mais difíceis que eu já vi na minha vida. Eu tento passar uma informação para a equipe, cara, eu tenho que passar de 5 formas. Eu tenho que mandar pelo WhatsApp, tenho que mandar por e-mail, tenho que fazer uma reunião presencial. Hoje, falar com as pessoas, e ainda vão entender errado. Então, assim, são difíceis. São difíceis. Então, é difícil se comunicar. Hoje, mais do que nunca, com essa mesclagem de geração, quando a gente fala geração Y, Z, tá difícil. A gente tem um novo perfil de profissional que ele não interpreta texto, ele não entende o que a gente fala. Cara, tá dificílimo se comunicar hoje. Impossível. Então, assim, a gente também tem que criar habilidades hoje de passar essa informação do LGPD de uma forma clara e simples. Vocês que estão na ponta ensinando, como é que pode ser mais simples, mais prático, mais fácil? Vem cá, eu vou te ensinar o beabá. Que não parece um mundo muito longe. Muito longe. Não, eu tenho que crescer muito para ter isso. E não é. Vocês estão mostrando aqui que não é. Dá para fazer de uma forma simples, com ações básicas. É isso aí. Só antes eu vou voltar para você, viu? Que você respondeu a pergunta, mas respondeu a segunda não. Que é a questão do uso do computador de um empresário e pegar aquelas informações e usar de outra forma. A responsabilidade do empresário que tem aqueles dados. Então, juridicamente, como é que fica a situação do empresário sobre a Lei Geral de Proteção de Dados? E um ponto que é importante que o André falou, que daqui a pouco eu vou chegar nele, mas eu quero primeiro que você... Sim, chegou uma pessoa aqui que falou o seguinte, ó, que aí eu lembrei de André. Algum hospital que eu fui vendeu meus dados. Ao chegar em casa, eu recebi um e-mail de uma empresa que me ofereceu um aparelho que o médico havia me solicitado. Fiquei super chateada. Fala aí, Vitor,
sobre os dois casos aí em potencial. Não, esse caso dela parece muito com a situação que você narrou anteriormente. Acho que dá para exemplificar. Vamos lá. Um dos princípios da lei é justamente finalidade. Eu não posso chegar hoje na empresa de André com a finalidade de comprar essa caneta de uma forma bem didática. Na finalidade de comprar essa caneta, chegar lá e dizer, André, quero comprar essa caneta. Ele, Vitor, certo, eu preciso só do seu nome completo e do seu endereço, porque eu vou comprar ela através de um site e eu vou precisar te enviar essa caneta. Preciso do teu nome completo, um documento de identificação para quando eu for entregar eu identificar e do teu endereço. Beleza, André. Vou te passar, porque eu vou comprar essa caneta, eu tenho interesse em comprar ela e eu vou te passar essas informações necessárias, esses dados pessoais necessários. Passo esses dados para André. André recebe, eu recebo a caneta, finaliza ali a relação existencial, contratual, eu sigo minha vida, André AD. André, depois de vender caneta, resolve vender água, começa a vender água mineral. Ele pega lá nas informações do banco de dados dele, que ele possuía, vários nomes e tem o meu lá com o endereço. Ele disse, tem o telefone também, porque eu disse, olha, no meu prédio não tem porteiro, vou deixar meu telefone porque você vai ligar e eu vou descer para pegar a caneta. E André viu meu telefone lá e começa a me ligar incansavelmente para mim vender água mineral. E me liga, e me liga, e me liga, e me liga. Ou pior, André tem um sócio que abriu a empresa com ele e quem liga para mim não é André, é o sócio dele para vender água mineral. Eu atendo a ligação, digo, pois não, ele diz assim, aqui é José. Eu queria saber se você quer comprar água mineral. Eu posso até dizer, caramba, eu tô com sede, eu quero, mas eu fico me perguntando, como é que José, que eu não conheço, não faço ideia quem é essa pessoa, conseguiu um dado pessoal meu, que me identifica e que é meu, que é o meu telefone celular. E eu questiono a José, como é que você conseguiu esse meu telefone? Ele, eu comprei em uma lista aí. Eu peguei aí, eu tinha aqui. Ele não pode fazer isso, ele tem que me justificar. É um dado pessoal meu, que é importante meu, é minha informação pessoal. Eu posso querer compartilhar ou não. Aí quem vai dizer sou eu, se eu quero compartilhar. Mas que ele não pode estar tratando aquele dado ali como se fosse dele. Naquele momento que eu comprei a caneta, André acabou se apossando do dado pessoal e utilizou para outra forma que não foi aquela finalidade. Que no caso da pessoa que fez a pergunta, justamente, ela fez uma consulta médica, pelo que eu entendi, né? E depois ela recebeu a prospecção de um produto sobre uma patologia que ela tinha. Enfim, que isso acontece muito também, né? De você fazer uma consulta médica, sai lá um rol de exames, talvez, que você vai ter que fazer, e quando você chega pensa que não, já tem um laboratório de exames lhe oferecendo aqueles exames ali, já mandando a cartela de preço, e até marcando a data para você fazer. Ô, Vitor, tem um negócio que a gente não está levando em consideração, que eu estou achando ótimo que você está falando, cara, porque nesse meio da saúde, o médico ganha comissão sobre isso, enfim. Mas a gente não falou ainda de um assunto que eu não vejo a hora de marcar uma live e eu acho que não vai dar tempo. Seria sobre Alexa, iPhone. Como é que é, Alexa? Isso agora, menino, tá transmissão. Eu vou ver o que é que tem esse celular aqui, que eu ia falar isso agora. Vai. Alexa, não é brincadeira. A gente estava eu estava escutando tal, e a gente falou, Alexa, toca tal música, tal. E a gente começou a falar sobre um produto. Adivinha o que aconteceu? Apareceu no celular. Então, o ponto é, olha só a bomba que as pessoas estão colocando dentro de casa. Dá pra gente sim, vamos ficar todo mundo numa gruta, fechado, não vamos passar dados para ninguém, vai ficar todo mundo enfurnado e a gente não vive mais no mundo. Não dá. Então, assim, essa hora, não vou passar meus dados para mais nada. Tá bom, você não compra mais nada, você não faz mais nada. Então, assim, parece muito lindo, mas não pode ser meio viagem, entendeu? Só que a gente já colocou dentro de casa sem saber. Já está aí, ó. No celular já está falando. Daqui a pouco vai aparecer alguma coisa de LGPD no meu celular. Vai aparecer o Cleiton vendendo. Patrocinado vai aparecer o Cleiton. LGPD toda hora pra gente. Não, vai aparecer o Cleiton, a foto dele assim. Você quer um que solucione seu problema da sua empresa? Acho um profissional aqui, um perito. O Cleiton, Vitor. Eu sei que rola isso. E agora, Cleiton, com a palavra, fala aí. Dá teu peixe. Mostra teu peixe aí. Olha, eu concordo. Fica? Eu concordo com o que o Vitor falou e com o André. Infelizmente, a gente vive num mundo conectado. Só que nós podemos minimizar os riscos. Entendeu? Eu vou dar um exemplo bem prático, voltado para a família. Gente, você bate uma foto com seu filho,
você tá expondo seu filho, a pessoa vai ligar seu filho a você. No meu caso, que eu faço perícia, sempre que eu emito um laudo, infelizmente alguém sai nem que prejudicado. A gente faz o certo, mas a parte que foi desfavorável não pode entender. São essas coisas assim, que a gente pode minimizar os riscos, a gente pode diminuir os rastros que deixamos na internet. É impossível você apagar todos os rastros, mas você pode minimizar. Entendeu? Isso aí, Assim, cara. outra coisa. André, é o seguinte, você falou em algum momento que a tua empresa ela não tem conhecimento da Lei Geral de Proteção de Dados, mas tem um expert na área ali. Como é que a sua equipe de TI jurídica possui expertise para trabalhar nessa demanda atual da Lei Geral de Proteção de Dados? Ótimo, adorei a pergunta. Vai, toma essa. Não, foi boa, gostei. Essa tá fácil. Quando a gente fala da gente, são 5 empresas, né? Então, a empresa de marketing, ela está tranquila nesse sentido. E as outras já não estão, porque elas têm sistemas e são advogados diferentes, e são contadores diferentes e jurídicos diferentes. Você fala assim, pô, André, daria para o mesmo que está fazendo o trabalho da área de marketing cuidar das outras? Daria, mas hoje é um outro universo, é um outro mundo. A coisa não é tão simples quanto parece. Vou pegar o Joãozinho e vou pôr na outra empresa. Não existe isso. São empresas distintas, faturamentos distintos, funcionários distintos, é outro mundo. Mas realmente, a empresa de marketing, ela está preparada porque tem um especialista de dados, beleza, essa tá. E o resto não está. O resto deveria. O resto usa sistemas que estão preparados. Agora, será que o time, que bem que o Vitor falou, o meu sistema está garantido, Paulo? Eu sei que estão, porque é o sistema único que a gente usa, beleza, das outras empresas. Uma é franquia, é tudo monitorado. Não tem, é difícil. Agora, o time de ponta, Vitor, realmente esse é o maior problema. E a informação, bem que o Cleiton falou também, sai por eles. Sim. Vaza por eles, sai pelo Excel dele. E quantas pessoas que eu conheço, por esse tempo que eu trabalhei em grandes empresas, que sai da empresa, eu era da área de marketing sempre, mas da área comercial, e leva todos os leads, leva todos os contatos, não, eu vou usar esses contatos depois. Quantos fazem isso? Faz até hoje. Entendeu? Então, assim, o buraco é mais embaixo. Claro que a gente tem que ter a preocupação, obviamente, com sistemas, criptografia, mas a conscientização do time está longe, mas está muito longe. E eu não estou falando só das minhas empresas, não, estou falando do geral. Está muito longe de entender o risco disso e como se precaver, entendeu, Cleiton? Vai, dá porrada aí, filho. Deixa eu falar um pouquinho antes de Cleiton, rapidamente, para não tomar muito tempo dele. Por isso, André, que uma das fases do projeto de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, posterior ao mapeamento, que no mapeamento a gente identifica os gap analysis, que é justamente as partes que tem alguma coisa para alterar, é a parte contratual e documental da empresa, né? Eu vou pegar todos os contratos de trabalho dos seus colaboradores, vou fazer um aditivo para eles, na qual ele vai assinar e ele vai se comprometer a tratar os dados do seu cliente com responsabilidade, com confidencialidade, com questões de compliance, com a própria LGPD, na qual ele vai ter ciência que ele está tratando aquele dado ali, mas não é dele, e ele tem obrigações enquanto a isso. Aí, se ele não cumpre, aí cabe uma JC, uma justa causa, na qual a empresa pode dar uma justa causa para ele, e depois, posteriormente, a empresa, ela comprova, a NPD, que ela deu um treinamento, que ela fez a conscientização com aquela pessoa, tem evidência de foto, tem evidência de lista, de presença, na qual ela vai conseguir dizer assim, a NPD vazou um dado aqui, não foi por minha culpa, eu investi na parte de tecnologia, tá tudo certinho aqui, tá tudo blindado, né? Eu treinei meu colaborador, eu disse a ele o que era a legislação, disse a ele a responsabilidade deles, mas infelizmente é uma pessoa humana, que ela tem as vontades próprias e ele acabou vazando um dado aqui. Eu tentei voltar com isso aqui, eu tentei reverter essa situação, mas aconteceu. Aí isso vai ser um fato para quando a NPD chegar para te fiscalizar sobre aquele incidente da informação que vazou, ela levar em conta, dizer, não, é uma empresa que tinha um investimento, é uma empresa que fez treinamento com o colaborador, mas infelizmente você como empresário não consegue mandar na mão e na cabeça de todo mundo que trabalha com você. Aí tem um ponto questionável aí que eu quero falar depois, Cleiton, manda aí. Lembrando, para chegar nesse ponto que você falou, André, desculpa, Vitor, eu acho muito importante treinar pessoas,
verificar se eles estão satisfeitos com o emprego. Se não tiver, sai mais barato você demitir, entendeu? Fazer inclusive, a ISO, ela fala muito sobre recursos humanos. Ela fala muito. É o ponto base, né? Entendeu? Pessoas. E o que é que acontece? Se o colaborador estiver insatisfeito, o RH tem que fazer um trabalho. Se ele realmente não conseguir, tem que trocar, certo? E outra coisa, lembrando que para você demitir por justa causa, você vai ter que provar por A mais B, não é com conversa não, são com fatos, com evidências, que aquela informação vazou daquele colaborador. Olha o tamanho do problema aí. Entendeu? Esse é o ponto, cara. Eu participo, são várias empresas e são vários funcionários. E, obviamente, sempre tem um funcionário que entra na justiça. Eu tive um caso só de justiça. Um caso. De todas as empresas, um caso todos esses anos. Cara, o cara eu fiz tudo pelo cara, tudo certinho pelo cara, e a justiça entendeu diferente. É de praxe. Então, olha só como é que funciona. Cara, tinham todo o time de advogados, e aí, cara, um proveito, era óbvio o negócio. Tinha papel assinado do cara, e o cara me prejudicou e vai levar uma bolada. O grande ponto qual é? Se o cara, eu como empresário, chegar e falar assim, ó, vem cá, vamos lá, justiça. Eu tô com um caso assim, assim, assado, de um funcionário assim, assim, assado. A justiça fala assim, a culpa é sua, porque você achou uma brecha e me ferra. Eu falo, você entendeu como é o Brasil? O empresário tem medo da justiça, porque ela vai contra o empresário, ela é paternalista, ela é totalmente voltada ao colaborador. Mas você já sabe mudou disso. muito, já mudou muito. De uns tempos pra cá. Eu discordo, viu, André? Eu discordo, viu, André? Eu tô tomando Eu discordo. porrada. Por isso que é importante. Eu discordo, viu, André? Contratar Eu um discordo. trabalho preventivo, contratar um Mas- compliance trabalhista preventivo para a empresa, para que ele trabalhe com conformidade de legislação, né? RH. Quando eu digo RH, é porque RH é o coração da empresa, é o que move. Ele tem que andar de mão dada com o jurídico, né? Tem que tomar todas as decisões com base no que o jurídico orientar, justamente para prevenir essas ações, né? Não vamos trabalhar com quando a ação chegar, o que vai fazer. Vamos trabalhar para que ações não cheguem, né? Tem que ter empresa hoje, não tem um jurídico que ande lado a lado ali com a RH, com a organização, com o empresário, é um tiro nos pés, porque... Não, mas eu digo, eu como empresário, denunciando a pessoa, né? Não ela. Tudo bem, mas vamos imaginar que ela vazou os dados e eu vou atrás. E eu quero, bem que o Cleiton falou, e aí eu entro com todos os dados, Vitor, que você pontuou, eu mostro, eu pontuo. O empresário hoje, eu tô te falando, Cleiton, tem medo, cara. Mas eu tô falando, ele não precisa ter medo, André. Se ele tem evidência, ele não precisa ter medo. Ele tem que provar que partiu daquele colaborador, entendeu? Só que para você cobrar, tem toda uma investigação. O cara que tá fazendo isso, ele vai levar anos fazendo isso, entendeu? Tem todo um trabalho para você fazer. Por isso que você... Não vai você contratar o Cleiton, não. Para contratar uma pessoa parecida com o Cleiton aí de sua região. Você tem que contratar uma pessoa para começar a examinar os seus colaboradores, fazer uma varredura de rede, para ver o que eles estão baixando, o que eles estão fazendo, você entendeu? Mas, e não dá para fazer isso com um cara que tem curso técnico, entendeu, André? Até dá, mas você tem que pegar uma pessoa, desculpa, André, tem que pegar uma pessoa que ele vai fazer, vai criar provas, certo? Que você possa usar num litígio, entendeu, André? Eu sei disso. É porque tem mas, passos, por exemplo, tem passos que são importantes. Vamos pegar o que o Vitor falou e Cleitão. Vamos imaginar que o cara, ele pontua várias coisas, né? O cara tem um sistema criptografado, ele fez toda a parte lá que tem, enfim, envolve um monte de coisa, conversou com o RH, mas ele falhou no treinamento. Um detalhe, falhou, deu um treinamento, deveria dar 10, sei lá, não deu. E aí a justiça entende que ele falhou porque ele não deu um treinamento, ele fez tudo, mas nesse um treinamento ele não deu. Eu tô colocando aqui na mesa as preocupações que geram, entendeu? Você fala assim, eu vou lá, vou colocar minha cara a tapa, e a justiça pode encontrar uma falha que pode ser um treinamento que eu não dei, deveria ter dado 2, eu dei 1, e eu me prejudiquei. Quer saber? Eu vou ver isso. Eu estou falando que empresário, não o que eu penso, gente, não o que eu penso. Eu estou falando o que gera, o que acontece. Pensa. Eu entendo, isso. Mas eu vou criar uma situação aqui que aconteceu com uma empresa que eu fiz a consultoria. Estava tendo um problema com funcionários. O funcionário estava passando informações
num tempo que não tinha a Lei Geral de Proteção de Dados, mas essas informações estavam sendo repassadas para outros clientes, outros concorrentes. E eu identifiquei, através de análise de alguns dados, que ele estava fazendo isso. E falei, ó, entre vários equipamentos, em vários funcionários, várias pessoas que você tem na equipe, uma delas é essa pessoa e ela deve ser desligada. Uma das orientações, aí vai os dados, viu, que Cleiton falou. Uma das coisas é o seguinte, coloque na sala alguma câmera para registrar naquele ambiente que você vai fazer o desligamento daquele funcionário, que você vai estar monitorado com a câmera. Agora, detalhe, se você tiver com a câmera e não tiver uma placazinha dizendo cuidado, você está sendo filmado, essa prova não vai adiantar de nada. E foi aí que aconteceu. Vamos lá, vamos detalhar a situação. Eu disse, leve sempre uma pessoa a mais quando você for fazer um desligamento. Porque fica só a sua palavra contra a outra pessoa. E quando tem duas pessoas, de um setor de pessoal, por exemplo, são duas pessoas do setor pessoal com o funcionário que foi desligado. Mas ele tem uma política de sempre ele desligar o funcionário. E ele fez o desligamento. Mas isso eu já tinha orientado ele para colocar placa e colocar também a câmera funcionando naquele local. Detalhe, ele fez desligamento, ele saiu, o dono da empresa saiu da sala e ele disse que ia organizar algumas coisas ali antes de sair. Nesse período que o dono saiu, ele ficou dando murro na parede e soco na cara, para dar a entender que o dono deu uma pisa nele. E saiu de lá chorando da sala e foi fazer um BO, porque ele não queria ser desligado por justa causa. E aí a justiça foi para lá, foi para cá, e o cara ficou desesperado. Paulo, o que vai acontecer? Eu digo, calma. Se lembra aquela informação que eu pedi para você, da câmera? Se lembro, mas isso aí, será que vai dar? Você colocou a placa, coloquei. Então pronto, você tem um documento, uma prova que você pode usar. Se você não colocou a câmera, você não pode usar isso como prova. E aí tá o Vitor para me dizer se eu estou certo ou estou errado. Correto. E nesse caso específico, o cliente, ou seja, o funcionário, perdeu o direito e foi demitido por justa causa, levou outro tipo de processo por calúnia e outros casos que aí o Vitor sabe muito mais do que eu. Então a gente tem que também, como empresário, se documentar e se resguardar. Porque se a gente deixar a coisa muito vaga, e aí Vitor vai reforçar sobre isso, qualquer elemento que você falou, André, qualquer elemento que eu falhei, pode ser usado contra mim. Fala, André. Fala, Vitor. Essas orientações aí mais técnicas, por favor. Não, perfeito. Isso só voltando na fala de André, o que ele trouxe para quem está assistindo a gente são casos extremos, né? De situações em que uma falha por uma falta de um treinamento, de 2 ou de 3, pode gerar lá na frente, quando chegar no judiciário, questionamentos. Mas por que você não fez? Por que foi feito dessa forma? São casos extremos, mas que a gente precisa pontuar para que todo mundo fique no mesmo time aqui sobre o que pode vir a acontecer, né? E o que Paulo trouxe é justamente isso que eu falei, que entra muito em LGPD, desse compliance trabalhista, de ter uma empresa com um profissional, como o Paulo orientou ao cliente dele, sobre qual é a melhor forma de como conduzir seus processos, né? De deixar claro. Essa questão da câmera é realmente uma coisa que já está mais discutida, mas tem muitas pessoas que ainda falham, né? Porque uma prova, quando ela não é exposta, quando você faz uma filmagem de uma pessoa e ela não tem noção que está sendo filmada, ou uma gravação, muitas vezes, dependendo do tipo de crime, né, que ela venha a sofrer, essa prova ela é viciada e ela não vale perante a justiça, né? Porque ela foi feita de uma forma que burlou, né? A pessoa não tinha conhecimento que estava sendo filmada. Mas é necessário um empresário hoje, Brasil, né? É necessário um empresário hoje ele procurar todas as ferramentas na qual ele vai poder se proteger, né? Infelizmente, como eu já disse, as pessoas elas são falhas, elas acabam errando. Por isso que um contrato de trabalho tem que estar bem amarradozinho, tem que estar com cláusulas bem claras, tanto para as obrigações do empregado quanto do empregador, né? Precisa ter um código de conduta na empresa que diga quais são as diretrizes que a empresa quer e espera de você como colaborador, para quando você entrar ali, você saber como você precisa se comportar, e lá na frente, quando você não se comportar igual a empresa exigiu, a empresa conseguir mostrar à justiça que você falhou nesse momento da relação, né? Então, assim, trabalhar com essas partes preventivas é justamente o que deixa a empresa, o que faz a empresa crescer, o que faz a empresa ter fomento para cada vez mais conseguir atingir mais pessoas, né? Tem duas pessoas importantes dentro da empresa, além da figura do empresário. São os clientes, que são as pessoas que compram o meu produto,
e são os meus colaboradores, são as pessoas diretas que vendem, né? Uma pessoa do RH, uma pessoa da limpeza, uma pessoa da parte de manutenção, ela pode não vender um plano de marketing, um plano de saúde, um negócio bancário ou até mesmo um produto alimentício, mas ela faz parte do negócio. Então, ela está ali na empresa, ela vende, né? Ela não necessariamente vende o produto ou está na linha de frente apresentando o produto, mas está na empresa, ela precisa estar atrelada ao que a empresa deseja dela, porque ela vende o produto, independente de qual setor ela esteja. Perfeito. Ó, Vitor, eu quero continuar contigo aqui. Daqui a pouco eu quero o André para polemizar a conversa. E o Cleiton para valorizar o trabalho dele. Mas vamos lá, Vitor, eu quero pegar um pouquinho da sua contribuição. Porque a gente vai falar um pouco de money. Vamos lá. Qual é o prazo para essa informação incidente, onde haja o vazamento de dados do Brasil, em relação ao cálculo do valor da multa? Porque o pessoal quer saber, money, quanto isso vai custar para mim? E aí até o André tá escutando ali, chega fez assim, para escutar. Tá certo, André, é assim mesmo, tem que escutar mesmo. A multa é grave. Vamos lá, Vitor, fala aí pra gente. Existem 3 formas da NPD ela ter conhecimento sobre um vazamento de dados. A primeira dela é quando eu, como empresa, comunico, porque a legislação me obriga em um prazo de 15 dias, após o conhecimento do incidente, eu comunicar, né? Vitor, como é essa comunicação? Eu tenho que dar um relatório detalhado de tudo que aconteceu? Não nessa hora. Você precisa dizer, minha empresa trabalha com tipos de dados X, aconteceu um problema Y, se você identificou um problema, se você tiver um perito para fazer isso, aconteceu um problema Y, e a gente acabaram se baseando esses dados aqui, a gente já está com um plano de contenção e a gente está agindo nisso. Isso é a primeira hipótese, quando eu, como empresa, comunico a NPD. A segunda hipótese é como eu, quando titular, tenho conhecimento que a empresa X vazou um dado meu. Aí eu abro uma reclamação na autoridade e digo à autoridade, empresa X que eu fiz um contrato, empresa X vazou um dado meu. Aí ela vai entrar um processo de investigação, vai abrir um prazo para que a empresa consiga se defender, levantar provas, dizer o que aconteceu, enfim. E a terceira e última hipótese é quando a empresa, a NPD, ela faz uma parecida como se fosse, não é, mas uma auditoria na empresa. Quando ela chega na empresa e ela diz assim, mostre-me aí o seu mapa de dados. Quero saber como é que a sua empresa trata os dados. Processo do RH de admissão. Quais são os fluxos de dados que traz aqui? Desde a chegada do currículo, até a entrevista, até a coleta dos dados, até o preenchimento do cadastro, até a contratação, dados bancários, enfim. Até o desligamento da pessoa tem como saber também. Ela pode querer saber como é que está acontecendo. Ou seja, essas 3 hipóteses são como ela tem conhecimento. O prazo que ela traz, Paulo, André e Cleiton, são 15 dias para comunicar a partir do momento que a empresa tem conhecimento do vazamento. Né? Depois disso, aí a empresa vai fazer a parte do relatório dela. Existe um documento exigido também, que é o RIPD. São muitas informações, eu sei, mas existe um documento exigido, que é o RIPD, que é um relatório de impacto à proteção de dados, que a empresa precisa manter para apresentar um possível vazamento, dizer quais são os dados que ela trata, usando 2 bases legais específicas, que é o consentimento e o legítimo interesse. Então, assim, são várias questões, mas o prazo que a gente tem hoje na legislação, Paulo, respondendo sua pergunta de forma mais simples, são 15 dias após o conhecimento do incidente. E o valor? O valor varia. Assim, tem uma regra, né? Mas vai de 2% da empresa ao limite de 50 milhões de reais por infração, né? Aí aqui, para tranquilizar meu amigo André, que já está aqui perdendo os cabelos com isso, né? Esse valor, André, esse valor não é assim. Aconteceu um vazamento, minha empresa tem um faturamento de 2% do faturamento dela chega a 30 milhões, por exemplo, que não é 50 milhões, chega a 30 milhões. Eu vou ter que pagar, vou ter que desembolsar 30 milhões. Não. A NPD, a autoridade, ela vai averiguar, né, no caso prático, como foi que aconteceu. Sua empresa fez um processo de adequação à lei? Tinha um programa de adequação? Tinha. Sua empresa tinha um DPO nomeado? Tinha. Sua empresa investiu na parte de segurança da informação? Contratou perito para fazer testes de invasão, para implantar uma plataforma? Fez. A empresa deu treinamento? Deu. Mas vazou, porque vaza. É igual uma porta aqui, essa minha porta. Ela está fechada. Mas se eu quiser derrubar ela, eu derrubo e entro. Então, assim, não existe empresa 100% segura, né? A empresa sempre ela vai ter uma fragilidade. Então, o que a NPD quer,
na sua essência, é que você, como empresário, entenda que você precisa ter cuidado ao tratar o dado da pessoa e precisa se adequar como a legislação está pedindo. A legislação ela não é facultativa, né? Ela é obrigatória, ela tem que ser feita, ela tem que ser seguida. Ela não me dá a liberdade de dizer, vou ou não seguir porque vai ser bom para mim. Ela está dizendo, segue porque eu estou mandando. É assim. Perfeito. Tem uma pergunta aqui para André, que ele já está ficando triste, porque eu não falei com ele ainda. Vou falar uma pergunta bem capciosa aqui. É o seguinte, eu observei, André, que tu falou, e até nos bastidores, que você trabalha com várias empresas. Não é verdade? Várias empresas estão nesse grupo que abarca várias empresas que têm um número infinito de dados, né? Cada empresa já tem um número muito grande de dados. Imagina várias empresas trabalhando. Como é que elas hoje trabalham a informação? Para uma trabalhar, para uma corroborar, ou são setores, são empresas diferentes, agem de forma diferente e não usa esses dados para facilitar o processo de venda? Você foi pesado agora, hein, filho? Agora você jogou sujo. Então, jogou sujo agora, hein? Vamos lá. Delicada pergunta, bem delicada. E impossível dizer que não existe, quando a gente fala de que não existe colaboração entre as empresas, isso é impossível dizer. Tanto é que uma é uma rádio, a outra é uma empresa de educação, elas se conversam. Ponto. A outra é de alimentos e a outra é a rádio, pode divulgar a empresa. A outra é uma empresa de marketing, pode fazer o marketing das outras. E isso ocorre, existe essa colaboração entre a holding, né? Uma holding e dentro delas uma acaba ajudando de uma certa forma. Os funcionários se conversam nessas? Não. É difícil, cara. É um ponto, né? Às vezes tem um ponto-chave entre elas que se conversam. Hoje, são áreas muito distintas uma da outra, né? Bem distintas. Então, não existe a troca de lead, que a gente fala, né? O lead, o cliente, não passa pelas empresas porque são totalmente distintos. Vamos imaginar que um compra curso de enfermagem, o outro é uma rádio. Aí você fala, posso divulgar o curso de enfermagem? Sim, mas eu não preciso dos dados do cliente para fazer isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A outra é uma empresa de alimentos. Eu poderia usar, vamos imaginar, para divulgar meu curso de enfermagem, de saúde, para a galera que compra alimentos? Poderia. Porque o meu motoboy está indo na casa da pessoa, olha só como é sério isso. O motoboy está indo lá na casa do Paulo e que compra um determinado alimento. E eu falo, mas você já conheceu, é o bem que o Vitor falou. Você quer conhecer um pouquinho desse produto? E o cara não sabe, né? Mas hoje eu não faz isso porque as empresas meio que não se conversam ainda. Espero que não ocorra isso e nem vai ocorrer. Mas se você falar que elas não se conversam, é impossível. Porque existe a colaboração entre as empresas, é uma holding, impossível. Mas o que não existe é a troca do lead. Esse cliente ir para outro, que vai para outro. Acho que ela mais troca estratégias, né? O que está dando certo para uma pode ser trabalhado para outra, fazendo as suas mudanças. E aí entra... Mas não o cliente. Eu acho que entra numa pergunta que é o seguinte, o Cleiton é o cara que eu conheço na área de perícia, que eu assim, tenho um respeito muito grande por ele trabalhar há muito tempo nessa área. Eu já fiz o curso de perícia, tenho uma certificação, tenho todo o know-how para atuar na área, mas por uma situação, por eu estar me dedicando mais à área de ensino, eu não enveredei por esse lado. Mas aí entra o seguinte, Cleiton, olha só a minha pergunta. Havendo vazamento de dados, é necessária a coleta das evidências, e aí a pessoa mais fácil de trabalhar esse dado, essa informação, e responder essa pergunta é você. Fala aí, como é que coleta essas evidências? Bom, é interessante, né? Só pegando um adendo do Vitor, a GDPR, se eu salvo engano, são 72 horas para que seja informado o vazamento de dados. Correto, Vitor? Vitor? Correto. Bom, vamos lá. Eu particularmente já discordo do prazo que a NPD fornece para nós brasileiros. Por quê? Porque 15 dias é um tempo gigante para se perder dados e evidências, certo? Só queria fazer esse adendo. Aí outra coisa, André, falando da multa também, aproveitando que o Vitor falou, o cálculo da multa vai ser feito de acordo com o que você deixou de fazer. Entendeu? Você deixou de fazer isso, a multa vai ser tanto. Deixou de fazer isso, como o Vitor explicou muito bem, parabéns, Vitor.
Que é isso, amigo. Você Obrigado. deixou de fazer isso, um mapeamento de dados de algum setor. Aí sim, aí vai aumentando o valor da multa. É para você entender, entendeu? E Eu vou falando fazer do um vazamento. pouquinho o papel do advogado de André. A empresa dele está politicamente correta, tá? Ele está Certo. criando situações aqui para criar uma polêmica interessante e a gente discutir esse Sim. assunto que é bastante polêmico. Ele Vamos está deixar recebendo claro. consultoria de graça. Depois eu quero. Não, Ó, mas, vou dar Depois eu vou dar meu conta. Pix, viu? Já queria lhe dizer, mas André, que ainda eu aproveitando, não entreguei o ouro, tá? Tem mais que entregar, mas Nem eu, viu? Bom, mas mas vamos lá. aproveitando que o Paulo falou aí, o adendo, e a gente, até para quem está nos ouvindo, a ideia dessa live, e foi um papo que nós tivemos no Beck, é realmente essa: jogar informações fictícias e gerar essa polêmica, essa bagunça, porque com certeza alguém vive o que eu vivo, alguém vive o que o Cleiton vive, o Vitor, o Paulo vive. Então, assim, é sair do mundo encantado e para o mundo real. Então, Exato. realmente, a gente quer levar para as pessoas que estão nos ouvindo o mundo real. Então, a gente jogou várias informações, criou até cenários aqui, hipotéticos, mas para que realmente, ó, acorda aí, gente, que esse é o real, é isso que acontece, e é assim que o mundo vive. Mas é bem isso, desculpa cortar vocês, mas é para que a pessoa entenda realmente as possibilidades, e aqui, essa live vai durar horas, se deixar, e A tem outra muita coisa, coisa. respondendo eu ao queria fazer uma Paulo. correção, Paulo, Não, Paulo, antes de eu você quero que ele fale continuar. aqui a questão da coleta das evidências. Eu quero que ele Deixa eu então fazer vamos fale. uma lá, correção só. Ah, pode continuar. vamos lá. Depois eu deixo para você Quanto, falar, viu, Vitor? Tem outra coisa para você aí. ó, Deixa. Conversa demais. ó, Ô, Paulo, quanto menor for o tempo que o perito tenha conhecimento dos fatos, ele vai levantar as evidências, vai apresentar para o Vitor, que é o DPO, estou criando uma situação aqui, e o DPO vai pegar essas informações e vai informar a NPD. Só que, de pronto disso, que o perito fez, ele levantou as evidências, ele também vai preparar a contraprova para justificar, certo? E tentar amenizar o prejuízo que ele teve. Correto, Vitor? Correto, perfeito. Bom, é isso aí, Paulo. Agora, rebenta com o Vitor. Deixa eu só Agora fazer uma vai arrebentar. correção antes de você fazer a pergunta, pelo Vai amor lá. de Deus. Porque quando o Cleiton falou aqui da GDPR, aí abriu uma interrogação aqui. Será que eu falei certo? Então, o prazo para você informar do incidente de vazamento de dados são 72 horas, 48 horas, 2 dias, certo? O prazo de 15 dias é o que eu tenho como empresa para responder a um titular. Eu acabei respondendo errado aqui. Eu queria deixar claro isso. São 2 dias, não são 48 horas até, são 2 dias. 2 dias para você fazer uma comunicação que aconteceu, uma comunicação prévia que aconteceu um incidente de informação, vazou um dado na empresa. Você comunica em até 2 dias à autoridade, à NPD, que aí depois você vai preparar um relatório. Esses 15 dias são quando eu, como cliente, como titular, questiono a empresa sobre alguma coisa. Eu questiono direto a empresa. Não estou questionando a NPD, que é o órgão fiscalizador. Aí são 15 dias. Mas quando a empresa vaza um dado, ela tem por obrigação informar em até 2 dias. Só para corrigir. Perfeito. Agora eu vou para um tema que pode partir um pouco distante da Lei Geral de Proteção de Dados, mas tem muito que o Cleiton falou, tem muita preocupação hoje das empresas estarem antenadas com a questão do Pix. O que acontece? Muitos profissionais, clientes, usam o CPF como Pix. E aí você deixa em aberto o número mais importante que você tem como profissional, como indivíduo, no mercado. Qual é a gravidade disso, Vitor? Nesse cenário tão complicante que a gente tem hoje, de tanto vazamento de informação. Boa. Fala aí pra gente. Inclusive, eu participei hoje de um programa filial aqui da TV Record, aqui na TV local, na qual a gente interagiu com os telespectadores e um deles fez uma pergunta mais ou menos parecida com isso, justamente sobre quando o CPF dele vaza e quando tem algum golpe desses do WhatsApp, nem só esse do Pix, até os golpes que estão acontecendo de WhatsApp, de se passarem por mim, colocarem uma foto e pedirem um dinheiro. E agora, com a facilidade do Pix, está sendo bem mais fácil das pessoas caírem no golpe e acabar passando, né? O que eu aconselho é gerar uma chave
aleatória no Pix, que tem essa opção, que toda vez que você for utilizar, ele gera uma chave, você utiliza, aquela chave não existe mais, toda vez que você for entrar novamente lá no seu banco para fazer, gera uma nova aleatória, então você acaba não ficando com um dado pessoal fixo para esse tipo de informação financeira sua, que é uma informação pessoal, isso lhe dá mais segurança, né? Mas, infelizmente, as pessoas, como eu volto a dizer, as pessoas são a fragilidade de tudo, elas sempre vão estar procurando uma forma de ganhar, de ter proveito em cima de outros, né? E esses golpes que estão acontecendo com a utilização do WhatsApp, precisamente com o Pix, é uma forma do que está acontecendo. Até tomar cuidado quando passar uma informação sua, quando passar até o seu telefone. No seu próprio WhatsApp, tem a opção de dupla verificação de segurança, no qual você submete a uma chave, na qual ele vai lhe perguntar novamente em alguns momentos. O meu tem isso, ele me pergunta a cada 2 dias a minha chave de segurança, para ver se sou eu mesmo que estou ali. E ter esses cuidados na tratativa, né? Infelizmente, a gente está sujeito a esse tipo de coisa, mas o que a gente puder fazer, como o Cleiton falou, para deixar as nossas relações mais seguras, a gente deve fazer. Perfeito. Pessoal, a gente está já beirando aqui umas 2 horas praticamente de live. É verdade, viu? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para vocês que estão assistindo, e até mesmo depois que eu colocar no IGVT, vocês falem, eu quero a parte 2, porque a gente junta novamente a equipe e traz, assunto para queimar a lenha até mais 2 horas de live. Mas assim, eu queria as considerações finais do André, depois a do Vitor e depois, fechando com chave de ouro, meu amigo Cleiton, tá? Com a palavra, meu amigo André. Agora já de Andrezinho, já. De amizade. É isso aí. Com ele aqui. Andrezinho, Careca, o que vocês quiserem. Gente, obrigado. Realmente é relevante tudo que a gente tem falado, ainda mais a minha empresa de marketing, que já vive LGPD, que a gente já mexe com isso já faz algum tempo, pela busca de inteligência de mercado. Mas aproveitando que, assim, fique atento aí na busca de empresas sérias. Acima de tudo, tem grandes profissionais aqui, que eu estou conversando, que vão poder indicar empresas que trabalham seriamente, e eu acho que vale a pena a gente trocar sempre informação, ajudar pessoas. Eu não tenho dúvida que eu vou indicar o Cleiton, mesmo sabendo que ele custa milhões, o Vitor, o Paulo. Então, eu acho que o lance é esse, a gente trazer à tona empresas sérias aí no mercado. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. A gente tão longe, tão perto, né? Então, isso é muito legal. Então, estamos falando de estados diferentes, de empresas, de coisas de outras realidades e, na verdade, passam pela mesma dificuldade. Obrigado, Paulo. Que Deus te abençoe aí, Cleiton, Vitor. Valeu mesmo. Grandes amigos agora, já conhecendo. E manda bala. Valeu. Pode me chamar sempre. Vai, Vitão. Fala aí, Vitão. Tô assim, já tá na amizade já. Já tô Vitão, Andrezinho. Inclusive, eu fui o seguidor 10 mil, viu, de Paulo. Oi. Número AC. Opa! Aqui colocado. Não, só reforçar, né, que essa questão que André trouxe aí, que as empresas ainda não conhecem, é justamente isso. A gente está em um processo de culturação mesmo, mas eu como empresário, você como empresário que está ouvindo aí, ou quando você repassar para o empresário, você deve entender que você não está mais em um momento de achar se vai ou não se adequar, você precisa correr com isso, você já está atrasado, na verdade, né? Quem tem empresa tem que estar um passo à frente de todo mundo. Então é isso. Agradecer mais uma vez a Cleiton, que fez a ponte entre nós aí, que eu conheço aqui do meu estado, e a vocês por dividirem essas 2 horas de live aqui, que de certa forma foi muito curta para o que a gente tem que falar, né? É um assunto que ele é bem prolongado, não dá para se falar rapidamente, mas que foi bastante enriquecedor. Muito obrigado. Uma palavra, meu amigo Cleiton. Vai, Cleiton. Bom, pessoal, eu quero agradecer em especial ao André, ao Paulo, ao Vitor. E o sentimento que eu trago para vocês é o seguinte: eu tenho certeza que com essas nossas informações que vão ficar gravadas, nós vamos poder ajudar muitas pessoas, certo? Inclusive aquele Joãozinho da padaria, o seu José do açougue, tenho certeza disso. E assim, como eu já havia falado, o André está em São Paulo, nós 3 estamos na Paraíba, e o sentimento que eu tenho é o seguinte: se eu puder ajudar uma pessoa, para mim essa live já valeu muito, certo? E outra dica que eu trago, assim, uma dica que eu trago para vocês, espectadores, né? Muito cuidado
com o que vocês postam, certo? Tudo tem um limite. Minimizem seus rastros, certo? Outra coisa, voltando para a segurança da informação, não existe sistema 100% seguro. Se o sistema for muito bom, pode ocorrer a falha humana, certo? Assim, Só a urna eletrônica. A urna eletrônica, ela é segura. Esse é um assunto, hein? É outro assunto, é outro assunto. Eu desejo a vocês, que Deus abençoe vocês três, quem assistiu e, assim, precisando de profissionais. Outra coisa, procure pessoas sérias, empresas sérias, para fazer a adequação da GPD. Porque esse profissional... Se procurar depois que uma pessoa fizer merda, eu cobro o dobro. Triplo, assim vai. Não tem, é muito mais caro você consertar aquele trabalho mal feito de uma pessoa. Vai levar muito mais tempo para consertar. Eu ia falar outro nome, mas graças a Deus eu pensei antes. Tá certo. Pessoal, Deus abençoe a todos, viu? Eu queria fechar com uma situação onde o Cleiton falou que é importante. Às vezes a gente fica muito limitado a preço. Eu quero contratar ele porque tem um preço interessante, mas não vê o capital intelectual que ele vem agregado. E é isso que faz o valor do profissional. A gente contratar um profissional só porque ele tem um preço bom, nem sempre ele vai entregar um resultado bom. E aí os resultados vão lá na frente culminar numa empresa com problemas graves e resultados de gestão. E aí quando a gente contrata uma pessoa boa, e aí eu não estou falando de um coordenador, não estou falando de um administrador, eu estou pegando uma pessoa simples, mas que tem um profissional que tem uma capacidade muito importante. Vou dar um exemplo aqui de casa. Eu peguei um mestre de obra, um pedreiro, para fazer o serviço aqui de casa, mas ele ia mexer na estrutura, no teto inteiro. Por que eu vou pegar um cara mais barato? Se esse cara errar, a casa toda cai. O teto, a tela, todas as telhas caem, toda a madeira cai. Eu tenho que contratar uma pessoa que realmente tenha responsabilidade, profissionalismo e qualidade. E aí, o preço é justo. Então, quando a gente pega um Cleiton da vida, que tem todo o know-how, que ele posta nas redes sociais dele, porque você pode olhar, viu, André? Ele posta nas redes sociais dele que o preço da pecinha que ele usa para testar se o documento é original ou não, é o preço do meu carro, praticamente. De tão caro que o bicho é. Então, é um cara que investe na profissão dele. Se ele investe, logicamente, ele vai querer um preço justo por isso. Mas eu queria agradecer agora, para finalizar a linha de raciocínio, ao André por ter aceitado esse ambiente polêmico aqui e discutir um assunto tão importante. Eu até pensei em outro assunto que a gente poderia discutir. Governança corporativa e compliance. Muitas empresas precisam dessa linha de trabalho e não fazem isso. Inclusive, eu tenho uma pessoa ótima para indicar nesse assunto, viu? Que não sou eu, tenho uma pessoa ótima para indicar. Acham que vão fazer isso, acham que devem trabalhar e não fazem. Não fazem uma boa gestão. E aí é um grande problema que a gente vê lá na frente. Isso tudo que a gente discutiu aqui de pessoas, se tivesse um bom departamento com um profissional de compliance à altura, não teria esse problema. Queria agradecer ao Vitor, que eu não conhecia, mas ele foi... Entre e sai, Vitor, entre e sai, pessoal. 10 seguidores, 10.200, depois volta para 999. Eu fico muito preocupado com o conteúdo. Se meu conteúdo agradar a uma pessoa, para mim, estou satisfeito. Se agradar você, agradar o Cleiton, o André, da forma que a gente está trabalhando, para mim, eu estou super satisfeito. E como você selou com chave de ouro os 10 mil, daí que eu fiquei feliz mesmo. Mas, assim, muito obrigado pela participação, pela interação, pelos resultados. Algum momento a gente vai trazer você de volta para trazer outros temas. Não acho que a gente jogar essa live acabou, não. Vai ter ou a parte 2 ou outro assunto que eu vou pegar você, puxar e estou à disposição. E o Cleiton, meu amigo, eu já chamei ele para dar palestra, ele já é membro da comissão lá do CRA, é um amigo que a gente está sempre discutindo, entrando em contato. É uma pessoa que eu tenho total confiança no trabalho que ele faz e no total amizade que eu tenho por ele. E finalizar aqui, agradecer primeiro a Deus, a vocês que participaram da live e todas as pessoas que entraram e saíram e participaram, interagiram, discutiram, questionaram e ficaram com aquele gostinho, sabe? Aquele gostinho, André, de quero mais. Eu quero mais. Então, coloca aqui nos comentários, ou no GVT, ou aqui depois, dizendo eu quero outra e a gente faz, sem problema nenhum. Ó, forte abraço a todos e beijo para vocês. Tá? Tchau, tchau. Ô, Cleiton, me passa o orçamento depois. Pega leve. Eu vou marcar uma reunião com você depois, viu, André? Falou, um abração, cara. Abração. Tchau, tchau. Tchau.